Na verdade, estudar para o concurso para mim era uma forma de vencer alguns desafios da vida, porque eu nunca tive família rica e abastada, então estudar para concurso era uma forma de crescer. Porque eu não vi outra opção durante a faculdade. Se não fosse passar em concurso, eu não sabia o que eu ia fazer depois disso, como eu ia viver, como eu ia sobreviver, na verdade. O mundo não vai parar para você estudar para concurso. A forma como você se relaciona com o mundo é que deve ser diferente para realizar aquilo que você tem por objetivo. Decidi fazer numa época que ninguém se predispunha a estudar. Era o terceiro período da faculdade ainda. Geralmente, quando você está no início da faculdade, as pessoas estão preocupadas em curtir a faculdade. Eu estava preocupado com como é que eu ia resolver minha vida profissional já no terceiro período. E a partir dali foi complicado, primeiro porque as pessoas elas não acreditavam, elas não achavam que era possível. Eu acreditava que era possível, na minha mente era possível. Mas era muito difícil porque na época eu tinha várias atividades, eu estagiava em mais de um lugar, eu tinha que fazer inglês, tinha as cadeiras da faculdade e eu tinha que conciliar muita coisa para poder conseguir estudar para concurso. Eu não tinha carro, os estágios eram a forma de me manter, então eu dava muito de ônibus, mas eu aproveitava os horários do ônibus, inclusive para estudar, para ler. E era difícil, era complicado, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Eu lembro do dia que eu tinha passado o dia trabalhando no escritório, no estágio, tinha tido aula de inglês, passei 2 horas do ônibus para chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no chuveiro, chorei copiosamente, porque eu não queria mais aquilo para mim, era simplesmente muito difícil ter que lidar com todas aquelas atividades. E foi aí que realmente eu tive mais força para seguir, porque eu vi que se eu não continuasse, eu ia permanecer com aquela minha vida, com aquele meu contexto. E eu venci as dificuldades pensando que eu poderia ser maior e sempre poderia crescer. E eu precisava explorar de fato o meu melhor e a gente não pode ficar simplesmente parado. A gente não pode pensar que depois a gente vai começar, né? O amanhã é sempre o tempo das grandes possibilidades, mas o hoje é que faz a diferença, né? E foi assim que eu consegui, no 7º período ainda, sem ter me formado, passar no concurso para procurador do Estado. Mas depois que eu cheguei lá, eu vi que não era só isso que eu queria. Mas se eu não fosse colocando um tijolinho a cada dia na minha ponte que levava ao meu objetivo, sem dúvida eu não estaria aqui hoje. Eu tive um grande professor que já faleceu, o Alexandre Rodrigues de Albuquerque, foi um cara que foi praticamente a inspiração que eu tive para seguir em frente, porque ele era um exemplo de profissional, de professor, e buscava ajudar todos. Eu sempre quis ajudar as outras pessoas, porque acho que isso faz a diferença na nossa vida e isso nos preenche demais. Eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas de outras formas. Foi aí que o coach entrou na minha vida, foi aí que eu fiz várias formações de coach e percebi no coach uma forma de explorar nas outras pessoas o melhor que elas tinham para ter, para ajudá-las a não desistir, a seguir em frente, a achar os melhores caminhos, a dividir com elas as angústias, os problemas, as dificuldades, como muitas pessoas fizeram comigo outras vezes. E foi por isso que eu montei um curso jurídico, o ATC, que hoje em Alagoas atende muitos alunos. Nós temos o processo de coaching inserido nele. O sucesso é uma linha constante de evolução. Eu percebi que eu precisava levar essa mensagem além. E foi aí que veio a ideia do canal, de dividir com cada uma das pessoas que vivem essa situação, que querem passar no concurso ou que precisam melhorar o contexto das suas vidas, as minhas sacadas para mostrar que é possível, que a gente tem que se preocupar com tudo, com o aspecto emocional, com o nosso foco, com a nossa ansiedade, com a nossa indisciplina, e que se a gente não se conhecer melhor, não trabalhar na premissa de autoconhecimento, a gente vai acabar deixando de lado fatores que podem interferir na nossa aprovação, podem interferir na nossa busca pelo sucesso.
Mas sucesso só é sucesso mesmo quando você tem um propósito. E o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a serem melhores, extraordinárias, a explorarem aquilo que elas querem atingir, porque qualquer pessoa tem todas as ferramentas necessárias para atingir o objetivo. Basta querer de verdade chegar lá. E eu quero dividir com vocês tudo isso, quero dividir com vocês a minha experiência, principalmente as minhas sacadas de coach, para que você aprimore o seu melhor, para que você busque o extraordinário. E nesse canal do YouTube eu vou falar de várias coisas importantes, eu vou falar sobre inteligência emocional, vou falar sobre concentração, foco, disciplina, tudo aquilo que é necessário para você obter o sucesso que você espera. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais do que é o coach, das sacadas de coach, como o coach pode transformar a tua vida e como transformou a minha, e como vai te ajudar a atingir outros patamares, você se inscreve no meu canal e eu vou postar vídeos semanais, toda terça e toda quinta-feira. E eu quero de verdade que você esteja comigo. E você pode ser muito melhor do que você é hoje, acredite nisso. Se esse canal te interessar, divide com outras pessoas, porque de fato o bem nunca para e a gente precisa propagá-lo. Beleza, galera? Estamos juntos, um grande abraço e vamos começar esse projeto de uma forma diferente e levando e espalhando o desejo de ser melhor. Valeu!